O S&P 500 está entre a cruz e a espada, e nesse vídeo aqui eu quero te mostrar um dado que sempre aconteceu na história. Olhando para todo o cenário macro que nós temos, principalmente o gráfico do S&P 500, a gente nota que dentro do gráfico mensal, de tempos em tempos, nós temos correções, e essas correções são extremamente saudáveis para a manutenção de uma tendência. É evidente que a cada tempo que vai passando, nós temos situações diferentes. Nós temos guerras, nós temos tarifas, como é o caso que eu vou comentar daqui a pouco, proibições e diversas outras coisas que vêm acontecendo ao longo desse tempo. Olhando somente para o gráfico do S&P 500, existem eventos que acontecem, aqui eu vou colocar o indicador do MACD, que sempre nos aponta quando nós vamos ter uma correção um pouco mais acentuada, que é nada mais nada menos do que o enfraquecimento de uma grande pernada para a gente ter uma correção e ter essa manutenção dessa movimentação de alta para a gente continuar e ir rumo a novas máximas históricas. Dentro do MACD, todas as vezes que nós tivemos um cruzamento aqui da média móvel rápida com a média móvel curta, nós sempre tivemos uma queda. Então repare, ao longo desse tempo, isso aqui é um gráfico que começa de 1950 aqui, de onde eu estou mostrando aqui para vocês, até os níveis atuais. Repare que em determinados momentos nós ficamos extremamente extremos no gráfico. Essa movimentação que nós vemos aqui subindo no gráfico são as grandes movimentações. Quanto mais esticado, maior a probabilidade de a gente ter uma queda um pouco mais acentuada. É aquele famoso ditado, quanto maior a altura, maior o tombo. Então, olhando para a movimentação que nós estamos nesse momento, nós vemos de fato que nós, em alguns determinados momentos, nós tivemos esses cruzamentos e agora, mais uma vez, nós estamos cruzando aqui nesse momento. E isso a gente vê também que aqui a gente está vermelho. Dentro de uma movimentação de alta é totalmente normal a gente ter esta movimentação corretiva para continuarmos subindo. Só que o que o passado nos aponta? Quais que são os impactos, olhando para esse cruzamento do S&P 500, que podem ser ocasionados no gráfico? E o que isso tem a ver com o Bitcoin? Bom, o S&P 500 hoje está avaliado, vamos arredondar para 30 trilhões de dólares, uma queda de 10% no S&P 500, ou seja, ele caindo ali dos 5 mil pontos para 4.500 pontos aproximadamente, ocasionaria uma saída de 3 trilhões de dólares. Isso é mais do que o valor do BTC de investimento. E olhando para essas movimentações de cruzamento e a gente colocando uma linha tracejada todas as vezes que nós tivemos esse cruzamento, então repare, o último cruzamento foi aqui, fevereiro de 2022, agora a gente está cruzando em abril de 25, praticamente 3 anos depois. Aqui em 2022, que foi o último cruzamento, a gente vai pegar do candle que foi cruzado até o fundo, foi uma queda de 20 a 25% do mês que foi cruzado. Então a gente poderia facilmente voltar aqui na casa dos 4 mil pontos. Ou seja, o S&P 500 ainda poderia voltar um pouco abaixo da região dos 4.500 pontos. A gente poderia ver evaporar aproximadamente 6 trilhões de dólares, sendo que já saíram do mercado alguns trilhões de dólares. Então repare, 2022 nós tivemos essa queda de 20%, que é normal para manutenção de alta. Aqui na CVD nós também tivemos uma queda aqui de 30%. Aqui em 2018 nós também tivemos uma queda de 15%. Repare que a intensidade veio aumentando ao longo do tempo. As movimentações aqui em 2018, 2020 eram curtas. Eu já vou entrar no lance do agora. Aqui em 2008, aqui a gente já teve uma queda um pouco mais abrupta. Aqui a gente teve uma queda de 50%. Aqui em 2000, nós também tivemos uma queda aqui do cruzamento de 47%, 48%, 50% também. Foram as grandes quedas. Eu não vou nem puxar daqui de 2000 para trás, porque aí vai ser uma covardia botar 1929, enfim, são grandes quedas que nós tivemos dentro de uma jornada de grande alta no mercado. Eu não estou falando que isso vai acontecer agora, mas existe um risco aí dos próximos meses e eu realmente espero que isso aconteça depois que esse ciclo de fato acabar, mas nós temos um grande risco bem diante dos nossos olhos acontecendo. E esse risco, não tenha dúvida, que vai fazer o que aconteceu no passado. O S&P 500 eventualmente vai ter uma correção um pouco mais acentuada. E essa correção pode ocasionar um pânico nos mercados, muito maior de tudo isso que a gente já viu. E aí que entra o famoso tarifaço do Donald Trump. Nós temos dentro do S&P 500 grandes países, praticamente todos os países compram ação norte-americana. China, Japão, Brasil, todos eles têm. Só que
Com esse tarifaço que está acontecendo do Donald Trump com a China em específico, por causa de um déficit que existe entre a China e os Estados Unidos, isso está trazendo à tona rumores de a China poder vender títulos americanos, ocasionando uma grande queda, um crash nos mercados. A China detém quase $1 trilhão em ativos do S&P 500. Claro que se a gente for botar na proporção de porcentagem da China vendendo tudo, é aquilo. Se tem muita venda no mercado, mas não tem pessoas para comprar, é oferta e demanda. O preço pode despencar. Então, por mais que pareça que isso daí não vai impactar muito no S&P 500, impacta, por quê? Porque uma vez que a China possa despejar $1 trilhão nos ativos do S&P 500, se não tiver uma demanda para absorver essa venda, cara, o preço despenca. O preço pode cair 20%, 30%, 40%. Isso é uma realidade. E com essas tarifas que o Donald Trump está fazendo em direção à China, a gente tem que torcer para isso se resolver logo, porque isso pode ser ruim para os mercados. Isso já está sendo ruim para os mercados. Empresas na China estão fechando. Então se coloca no lugar da China. Se você fosse a China e você estivesse sendo atacado pelos Estados Unidos, entre aspas, com as grandes tarifas que estão sendo impostas a você, e você sendo o primeiro maior detentor de títulos, você iria ficar quieto? Se não existir um acordo entre a China e os Estados Unidos, pode acontecer um grande despejo do S&P 500 e ele pode realmente desabar. Eu espero que isso aconteça mais pra frente, eu realmente não espero que isso aconteça agora, mas a gente tem que ficar ligado se vai existir um acordo entre esses dois países, porque isso sim pode trazer uma queda bem acentuada nos mercados. Para vocês terem uma ideia dos impactos que isso pode ocasionar, empresas nos Estados Unidos fizeram pedidos à China. Vamos dar o exemplo de uma loja de tecidos. A empresa fez um pedido de $1 milhão. Essa empresa deposita 10% do valor para essa empresa de tecidos. Essa empresa coloca do bolso dela o restante da grana, faz o pedido e quando estiver pronto recebe o restante do dinheiro e envia o pedido. Só que com as tarifas que foram impostas dos Estados Unidos à China, esse pedido de $1 milhão, a pessoa que quer comprar teria que depositar mais $1.2 milhão para receber esse pedido, por causa dos impostos. Então um pedido de $1 milhão sairia por mais de $2 milhões. E essas empresas que estão fazendo esses pedidos para a China não querem mais o pedido visando esse outro $1 milhão que eles têm que pagar. E a consequência disso é que empresas na China estão fechando. Eu dei o exemplo aqui de empresa de tecido, mas isso está acontecendo com grandes empresas na China. E o Xi Jinping vendo isso tudo, pode fazer esse despejo. Então sim, existe uma probabilidade enorme de ter um despejo nos títulos da S&P 500, porque é uma maneira de equilibrar. Eu tô sofrendo, se põe no lugar da China, eu tô sofrendo, tô recebendo taxas em cima do meu país, mas eu tenho o maior ou o segundo maior que seja quantidade de títulos norte-americanos em meu poder. Então se eu vender, isso desvaloriza o dólar. Consequentemente, a taxa de juros vai subir e isso vai causar um impacto ainda mais acentuado em todo mundo. Então é um troca-troca. Se a gente não tiver um acordo dos Estados Unidos com a China, nós estamos em maus lençóis. Então vamos torcer para isso acontecer. É claro que o gráfico ele vai ser impactado, eventos adversos vira e mexe acontecem nos ciclos para justificar correções quando um gráfico está extremamente esticado. Talvez você não lembre, mas lá entre 2018 e 2020, o Trump fez a mesma coisa antes do Biden assumir e a consequência foi uma queda acentuada. Também muito se deu por causa da CVD, nós sabemos isso tudo, inclusive foi provado a origem, aonde isso tudo surgiu, tem um documento dos Estados Unidos sobre isso, que eu não vou entrar no mérito, mas essa rixa já vem de longo prazo, então para nós que estamos no mercado de criptomoedas pode ser extremamente ruim. Vamos torcer para isso de fato se concretizar. Se você for dar um Google aí, você vai ver que os Estados Unidos está meio que fazendo um acordo com o Japão, que está entre o primeiro e o segundo também maior detentor de títulos dos Estados Unidos. Então isso precisa acontecer com a China também para não termos um impacto significativo no preço dos ativos. Olhando o gráfico do S&P 500, tem praticamente 3 anos que nós não vemos esse cruzamento aqui, ó. E isso é algo ruim. Todas as vezes que a gente teve esse cruzamento aqui de fato, nós tivemos uma queda acentuada. A gente está no dia 21 de abril. A gente tem aí mais
9 dias aí para de fato esse gráfico aqui fechar, mas não tá um gráfico bonito. Eu espero que o que a gente veja aqui nas movimentações do S&P seja de fato uns meses de recuperação aqui, que sejam uns 6, 7 meses, ande um pouco de lado aqui e depois sim a gente possa cair. Eu esperaria mais ou menos essa movimentação aqui no S&P 500. Eu não sei se vai acontecer. No passado a gente teve quedas intensas, então vai depender de diversos fatores. Eu realmente espero que a gente veja essa movimentação aqui, mas temos que entender que o cenário macroeconômico não está nada bonito, e você pensando e ligando os pontos, você chega nessas conclusões que nós estamos vendo aqui. Então sim, é bem delicada a situação do S&P 500, isso pode impactar nos mercados de risco, porque quando começa uma busca de liquidez global, cara, sai de baixo, é só venda mercado, venda mercado, venda mercado, o preço despenca em uma semana 30, 40, 50%, como foi o que aconteceu com a CVD. Ah, mas o Bitcoin tem 2 trilhões de dólares, não vai cair 50%. Ele caiu de 60 mil dólares para 30 mil dólares no topo passado em 2 semanas. Então sim, numa busca de liquidez, o mercado desaba e não tem papai, não tem mamãe, não tem titio, não tem Trump, não tem Xi Jinping, não tem ninguém para te defender. É queda, é cada um por si, é baleia comendo tubarão, é tubarão brigando com baleia, sai de baixo quando isso acontece. Repare que nós temos 3 meses consecutivos de queda no S&P 500, mas quando a gente coloca o gráfico do BTC, a gente tem um mesinho verde aqui. Então sim, nós estamos dentro de uma movimentação sem volume ascendente, ou seja, nós temos aqui dentro dessa movimentação uma falta de sintonia, e sim, isso poderia ocasionar um A, B e C no gráfico mensal. A gente sabe que a resistência maior aqui do BTC está na máxima desse mês aqui, no caso dos 95 mil dólares. O suporte está aqui nos 74 mil dólares. Eu vou arredondar para 70, que era o topo anterior. Então repare, e é muito importante vocês ficarem de olho nisso. Se a gente perder no próximo mês, maio ou junho que seja, a gente perder aqui essa mínima, a gente vai formar um A, B e C, e o alvo desse A, B e C vai estar em 58 mil dólares, podendo chegar até os 50, tá? Entre 58 e 50 mil dólares. Eu espero realmente que isso não aconteça agora. Eu espero que a gente consiga lateralizar aqui mais um tempo e lá na frente, junto com o S&P 500, a gente tenha essa queda. Mas quando a gente coloca o gráfico de 3 meses, e a gente tá no mês de abril, o gráfico de 3 meses, nós temos o mês de abril, o mês de maio e o mês de junho para romper esse topo aqui que foi formado, 109.500 dólares. Nós temos até o meado do ano para romper essa máxima histórica. Então esse é o gráfico mais importante ainda do que o gráfico mensal. 3 meses. É de suma importância que o gráfico de 3 meses feche um candle acima dessa máxima, acima desse fechamento. Esse fechamento se deu em 93.401 dólares. A gente tem que fechar em 93.500, 93.600, 94 mil dólares. Cara, qualquer valor acima de 93.402 dólares vai ser um topo ascendente. Então é muito importante a gente fechar em junho acima desse range. Por isso que eu não acho que a gente vai cair agora, porque dentro de correções que nós tivemos dentro do gráfico do BTC, todas se deram com A, B e C no gráfico de 3 meses. A, B e C no gráfico de 3 meses. Repare que a gente ainda não teve. Aqui também, ó, A, B e C no gráfico de 3 meses. Desde 2013, na formação de topo, todas as correções foram A, B e C no gráfico de 3 meses. Então repare, máxima a mínima, máxima a mínima, e aqui também não podemos deixar de ver a máxima a mínima, que também chegou nas regiões de alvo. Todas as correções de bear market que nós tivemos foi um A, B e C. Todas as correções de bear market também se deu no quesito tempo, no quesito topos, fazendo ali no gráfico de 3 meses entre outubro e dezembro. Então, se o passado se repetir, nós teríamos mais 6 meses aqui pra gente formar um topo e depois formar um A, B e C no gráfico de 3 meses. Não tenha dúvida que a gente vai formar esse topo e depois vai ter uma correção. Eu tenho que mostrar os cenários para você entender que, e eu espero que de fato seja dessa forma, que a gente vá em direção à formação de topo, que a gente já tá em abril, cara. Pra gente cair, vai desconfigurar toda a informação que nós temos de bull market e bear market. Por isso que eu acredito que é mais provável ainda a gente ter um repique no S&P 500 e depois de fato a gente afundar com todas as merdas vindo à tona,
Eu acho que é mais provável, mas o mercado é soberano. Então, vocês sabendo disso tudo, ainda mais que a dominância está nas regiões máximas, está estourando, mas vocês sabendo disso tudo, vocês já se preparam sabendo que futuramente nós vamos ter essa correção A, B e C como aconteceu em 2013, 2017, 2021 e consequentemente vai acontecer em 2026, 2027. Quando a gente bota no gráfico de 6 meses, a gente vê que é a primeira barra de 6 meses que nós vemos desde que a gente começou a subir. São 2 anos de alta e uma barra de 6 meses vermelha. Ou seja, tudo dentro do padrão. Sempre aconteceu na história, inclusive antes da formação de topo do BTC, a gente deixou um candlezinho vermelho aqui antes. Ó. Só que a gente subiu 6 meses, caiu 6 meses e depois estourou no restante do tempo. Aqui a gente subiu 2 anos, está configurando uma correção de 6 meses aqui, ou seja, até junho a gente pode fechar aí dentro dessa região aí, só que tem o viés dos 3 meses. Então sim, pode até ficar razoável no gráfico de 6 meses e repare muito bem uma coisa, a formação de topo se dá normalmente no final de ano de ciclo, entre outubro e dezembro. Esse gráfico de 6 meses está vermelho. Então a gente poderia abrir julho até o final do ano, mais um mês verde aqui, bater o topo e depois rejeitar, fazer um A, B e C, certo? Então é um sinal para a gente já mapear pensando nas regiões que a gente pode eventualmente ir e corrigir futuramente. Estamos numa região bem delicada na S&P 500, como já disse, mediante históricos e tudo que temos de informação, ainda mais olhando, por exemplo, para a dominância do BTC, que hoje está em 64%, o gráfico de 6 meses, como a gente viu, ainda está verde, então sim, existe essa possibilidade da gente ficar ainda verde até junho e depois, eventualmente, a gente ter uma correção para a gente ter a season. Isso aconteceu no passado também. Se a gente for ver o que a gente viu no vídeo de sexta-feira, a gente vai ver no gráfico de 4 horas que a gente bateu no alvo e automaticamente estourou em seguida. Quando eu pego dessa máxima no fechamento de candle aqui, a gente bateu no alvo. A gente até viu que essa era a região de alvo 63.62, 63.64, a gente bateu 63.67, a gente bateu na região do alvo e automaticamente a gente deu outro pipoco para cima, nós nem chegamos aí na LTA. A dominância está extremamente forte. Então, nós não temos indícios de formação de topo de ciclo com a dominância nesses patamares. Normalmente, nós temos indícios de formação de topo de ciclo com a dominância nas mínimas. É um cenário totalmente oposto ao que está acontecendo. Eu não estou dizendo que a gente não possa ter correção antes. Se a gente for olhar o gráfico mensal da dominância do BTC, a gente vai ver que da mesma forma que aconteceu aqui atrás, a gente tinha uma linha de tendência que uma vez que foi rompida, que foi o que aconteceu aqui atrás, a gente rompe aqui, a gente tem um pullback aqui, ó, que foi aqui em março, abril e maio de 2020 e o Bitcoin caiu 50% nesse pullback. Depois da gente formar uma formação de topo, depois da gente perder a LTA, o Bitcoin ainda caiu 50%. Então, quem me garante que isso não possa acontecer aqui? Da gente traçar uma linha de tendência aqui, que agora a gente vai ter essa margem aqui, ó, uma linha de tendência aqui. Quem me garante que a gente não possa estourar aqui, lateralizar, perder, o Bitcoin corrigir aqui 20, 30, 40%, assim como aconteceu lá atrás, e aí sim a gente começar a season. Isso pode acontecer. Não muda o fato do VIX ter estourado e pode estourar muito mais, não muda o fato de tudo que aconteceu no passado está acontecendo e pode ser diferente, não muda o fato de o S&P estar caindo e pode cair mais, não muda o fato do Bitcoin estar ali na região de sub 90 mil dólares e pode ainda ir um pouco mais para cima, não muda o fato de diversas coisas. O que a gente tem de informação gráfica tá aí. E se o passado se repetir, a gente teria uma queda primeiro antes da gente ter de fato a season de altcoins. Não muda o fato do VIX ter estourado 2 vezes, como é esse gráfico aí que eu vou mostrar aí na tela de vocês, e agora está em 34. Inclusive, a gente pode abrir o mês de maio ainda subindo e talvez, quem sabe, fechar por aqui, dependendo se a China resolver vender ações. Cara, pode acontecer de tudo no mercado. O mercado é soberano. Por isso que você tem que colocar nesse mercado de alto risco grana que você não vai precisar pelos próximos 2, 3 anos. E se eventualmente ir a zero, o mercado falir, cara, você não vai ficar dependendo daquilo ali, não vai mudar a sua vida. Você ganha muita grana e você perde também muita grana. O mercado de risco é isso. O mercado de risco é o único mercado que você pode ficar milionário com R$1.000. Essa é a realidade. Mas a gente não tá na ponta de grandes informações, como são as grandes baleias. Então sim, nós temos que ter uma certa cautela com tudo que está acontecendo dentro do mercado,
nós temos que estar cientes que o S&P 500 ele tá extremamente vermelho nesse momento e eu espero que ele faça essa movimentação que eu disse para vocês de um retorno aqui, só que a gente ainda continuaria vermelho aqui no mensal. Assim, esse candlezinho aqui, ó, a gente faria um candlezinho vermelho, 2, 3, estoparia esse pessoal, andaria um pouco de lado, depois cairia num grande A, B e C. Pro final desse ciclo, eu esperaria uma movimentação pesada com fundo de bear market do S&P 500 pro próximo ciclo, lá pros 3.800, 3.500, cara, um reteste aqui de baixo. Eu esperaria o S&P 500 voltar isso tudo aqui, mas eu espero que isso aconteça no final de ciclo. Então, a nossa expectativa agora é o S&P 500 voltar aqui nesses próximos meses e de fato a gente ter essa season. Essa é a esperança, porque o gráfico e junto com as tarifas que o Donald Trump está fazendo não está favorecendo o mercado. Quando a gente bota aqui o título de 10 anos dos Estados Unidos, a gente vai ver exatamente isso aqui acontecendo. 2020 ali, ó, no crash que a gente teve, ó, março de 2020, a gente tinha o menor nível dos títulos longo da história. Repare que, ó, 1981 foi a maior alta que nós tivemos ali no título de 10 anos. E desde então a gente vem perdendo esse valor. Só que de uma vez que a gente chegou aqui em 2020, que o mercado também foi resgatado por conta do título de 10 anos, a gente chegou no menor nível e formação de fundo de mercado e o mercado começou a decolar. Tudo bem, a gente entende que o MACD tá aqui, ó, tá para baixo, a gente tá andando de lado aqui com o MACD caindo, maior probabilidade aqui seria a gente ter uma queda aqui, mas do jeito que está aqui, cara, a galera quer ficar em renda fixa, é mais seguro, tá um caos, é guerra, é tarifaço, é um monte de coisa, o pessoal tá em renda fixa, é isso que tá acontecendo. Por isso que a gente não vê o mercado decolando. A gente precisa ver esse cara aqui caindo. O título de longo prazo. Porque quem tem muita grana e quer segurança, vai deixar aqui, tá extremamente favorável. Desde 2007 que nós não vemos os níveis nesses patamares. Então é, de fato, favorável. A gente precisa que esse cara aqui despenque para ficar muito mais favorável pra gente. Então repare que o título de 10 anos está em 4,4%. É extremamente considerável essa porcentagem. Só que quando eu coloco o título de 6 meses, a gente vê aqui que tá 4,20, praticamente a mesma coisa. Então, dentro de um cenário onde existe uma incerteza muito grande, o pessoal vai correr pro gráfico curto, vai correr pro 6 meses. A diferença é muito pequena, é melhor ficar no curto prazo do que no longo prazo. 10 anos para 6 meses é uma diferença enorme, então é melhor eu ter acesso a essa grana mais rápido do que deixar a grana presa por mais tempo. Faz muito mais sentido deixar no título curto. E a gente vê que desde a CVD, se a gente for pegar aqui o gráfico curto, ó, desde a CVD, a porcentagem que era aqui era muito curta, era muito barato você pegar dinheiro emprestado. Agora não. Agora, como as taxas estão extremamente elevadas, você quer deixar parado ali para você receber. Então são dois cenários diferentes que estão acontecendo. Repare que essa queda aqui foi em fevereiro de 2020. Março de 2020, olha lá como é que estava nas mínimas. Agora não, aqui a gente está nas máximas. Então, para muita gente é mais seguro deixar no mercado de renda fixa, de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, porque as taxas estão extremamente elevadas. Desde 2012 que os Estados Unidos não têm uma taxa extremamente elevada dos títulos de 6 meses, é a maior taxa da história. E o título de 10 anos tem praticamente 20 anos, se a gente for considerar aqui essa primeira queda aqui, desde 2002 que a gente não vê os títulos nesses patamares. Então, esses caras aqui, eles têm que cair, o título de curto prazo, o título de longo prazo. Por quê? Porque a renda variável pode não fazer sentido para quem tem muita grana. Uma vez que a renda fixa não estiver pagando uma porcentagem que as pessoas acham que seja interessante, elas vão correr para a renda variável, para o mercado de risco. Mas não é o caso. E não estou nem falando da impressão de dinheiro. Eu estou falando do que é mais propício. Você está ali ganhando dinheiro sem pensar nessa volatilidade toda, imensa, queda, mercado perdendo fundo. Porque se eventualmente tiver uma queda mais acentuada, para vocês terem uma ideia, se a China começar a vender títulos americanos, esse cara aqui vai estourar. É isso que vai acontecer. Então, consegue entender o risco do tarifaço que o Donald Trump está fazendo com a China?
com o Japão, com os países, é isso aí. Isso pode fazer a taxa dos Estados Unidos ir lá nas alturas. Aí tem outro fator, que é a dívida norte-americana, que eu não vou entrar nesse mérito hoje aqui. Mas o Donald Trump tá quebrando a economia. É isso que tá acontecendo, porque já é impagável o título dos Estados Unidos da América. Se isso acontecer, vai ficar mais impagável ainda. Consegue entender? Então, eu espero que as coisas se encaminhem para um acordo entre Estados Unidos e China, e principalmente com o mundo inteiro, porque o que o Donald Trump está fazendo pode gerar um grande colapso na economia. E a nossa geração pode sofrer muito. A gente vai ver alguns impactos aqui no Brasil. Eu acredito que nada tão assombroso como o que vai acontecer na Europa e na China. Inclusive, acredito que possa ter oportunidade para o Brasil. Mas é um risco gigante que está acontecendo com tudo isso que a gente está vendo. Tanto no gráfico do S&P 500, no gráfico do BTC, que a gente está bem lá em cima. E essas coisas só acontecem quando o gráfico está lá em cima. Não acontece quando o gráfico está lá embaixo. Só quando o gráfico está lá em cima. Uma venda em massa da China de título. E quem garante que não pode entrar em complô ali com a Rússia e outros países para vender? Cara, da mesma forma que a gente pensa em compras e venda de ativos, os países também. Quem garante que eles vão jogar os juros dos Estados Unidos para cima, jogar o S&P 500 para baixo? Cara, isso vai causar um caos tremendo. Então, de fato, é algo que a gente precisa acompanhar de perto. E eu espero que aconteça aquele movimento que eu mostrei para vocês, que é do S&P 500 dando um retorno aqui para essas máximas históricas nos próximos meses, até o final do ano, até o final do ciclo, e depois a gente cai de fato. Eu realmente vou torcer para esse movimento acontecer, porque do jeito que tá, a gente vai acabar vindo com o S&P 500 formando um pivô de baixa no mensal, que eventualmente acontece, e a gente poderia cair para 3.800 pontos, 3.500 pontos. Sim, isso é uma realidade. Só que é aquilo, pra gente ter um pivô de baixa, a gente precisa ter candles verdes. Então eu esperaria que ainda fosse estopar essa galera e depois de fato a gente tivesse essa queda acentuada. Vamos acompanhar de perto essa movimentação. Tomara que a gente veja esses repiques acontecendo no S&P 500 até o final de ciclo. Lembre-se que perante históricos que nós temos, a maior probabilidade é a gente encerrar esse ciclo e depois a gente ter de fato essas quedas pra gente se preparar lá na frente. E quando essas quedas acontecerem, é muito importante que a gente esteja preparado para isso tudo, porque vai ser um Deus nos acuda. Eu sei que muitos não vão gostar disso que ouviram, mas eu tô mostrando a vocês que isso eventualmente acontece e os impactos do que acontece. Isso é estudar economia, é a gente ver os impactos e se preparar para o que pode vir lá na frente. Não coloque todos os ovos numa cesta só, porque essa cesta pode apodrecer os seus ovos.